assim, um assunto que é bem legal para falar, a gente conversar e que vocês tirem dúvida, apesar de a gente abordar hoje alguns conceitos básicos, tá? Mas esses conceitos básicos eles servem para a gente poder padronizar um pouquinho a turma, tá? Então a gente vai estar falando basicamente de oclusão, onde a gente tem como definição, se a gente for buscar o Aurélio, né? A gente vai ter como definição de oclusão o ato de apertar os dentes, fechar, o estado da boca quando ela está em contato, que seria a segunda imagem. Né? Então, quando eu tenho um apertamento dos dentes, eu estou em posição de oclusão, tá? Porque eu tenho um relacionamento dentário entre o arco inferior e o arco superior. Esse relacionamento independe da quantidade de contatos. Cada paciente, a depender da sua oclusão ou do número de dentes que tem, ele vai apresentar a sua máxima intercuspidação habitual, que é um conceito que a gente vai falar um pouquinho mais para frente, tá? A oclusão, basicamente, ela compreende, né, todas as relações estáticas e dinâmicas derivadas do sistema estomatognático. Por que dinâmicas? Porque quando a gente fala oclusão, eu não vou estudar só com vocês a posição de mordida. Eu preciso entender como vai funcionar uma guia anterior, como é que vai funcionar uma guia canina, como é que funciona uma função em grupo, o que é uma interferência oclusal, o que é um contato prematuro, né? A gente tem que ter noção do que é isso, porque vocês vão impreterivelmente trabalhar com implantes e sobre esses implantes com próteses que entram em função mastigatória. E sobre essa prótese, o papel da oclusão é extremamente importante, porque se você tem uma oclusão desequilibrada, lembre das aulas anteriores que eu falei, os dois maiores motivos de a gente perder implante quais são? Alguém abre o microfone aí? Como? Prótese mal adaptada. Próximo adaptada, mas a gente tem duas coisas que são bem características. Uma é a doença periimplantar e a outra é sobrecarga oclusal. Tá? Toda vez que a gente tem, tanto em dentes naturais como implantes, toda vez que você tiver uma oclusão desequilibrada, né, e tiver com uma sobrecarga, você pode prejudicar tanto a prótese sobre implante, a prótese sobre dente, o remanescente dentário que existir. Por quê? Porque a gente tem histórico de quê? De pacientes que por trauma em dentes rígidos chegam a ter necrose pulpar, né? Então é muito comum pacientes que têm trauma a gente ter um quadro de pulpite e ter que tratar um canal de um dente que ele era rígido, tá? E não é muito comum não, tá, pessoal? Isso acontece com uma certa frequência. Então, assim, o detalhe técnico, quando a gente vai trabalhar com oclusão, para reconstruir a anatomia dentária, as cúspides, os sulcos, existe uma relação entre o arco superior e inferior, que durante os movimentos de lateralidade ou protrusão, pontas de cúspides devem passar por sulcos ou fossas. Porque se você não tem esse movimento coordenado, né, de pontas de cúspide passando pelos sulcos e fossas, de forma a não ter atrito, toda vez que você fosse fazer um movimento de lateralidade ou protrusão, você ia ter diversos dentes se batendo, né? E isso ia gerar desconforto e possivelmente quebra de alguma estrutura dentária que, consequentemente, vem devido a uma sobrecarga mesmo de excesso de contato e até de força, tá? Então, essas relações dentárias, a gente compreende, dá para a gente ver nessa imagem o quanto rica é essa anatomia, tá? E ela tem uma importância da presença de cada cúspide, de cada fossa, de cada sulco. Eu não vou ficar em uma aula de anatomia aqui dentária, tá? Não é o nosso objetivo hoje ficar desenhando esses sulcos, mas é o nosso objetivo compreender como eles interagem entre si, né? Como toda a terminologia, os conceitos
dos conceitos de oclusão mesmo. Tá? A gente tem que encerrar esses 2 encontros da gente, a gente podendo estar falando de oclusão com terminologia adequada para a gente poder entender esses princípios e seguir numa clínica de uma forma saudável. Essa figura aí é um corte histológico, né? É uma peça anatômica, na verdade, não é histológico, é uma peça anatômica. E a gente tem que aí uma demonstração do sistema estomatognático como um todo, onde ele é presente por dentes, por músculos, por ligamentos, por articulação temporomandibular, por estrutura óssea, tá? E ele vai ser responsável o quê? Por desempenhar todas as funções do sistema estomatognático. Então a gente vem, através dessas estruturas todas, a gente tem a fala, a gente tem a deglutição, a gente tem o hábito de mastigação, tá? E quando a gente tem um desequilíbrio, tanto da perda dentária, ela vai impactar no trabalho muscular, consequentemente no alongamento dos nossos ligamentos e fibras, e isso causa um desequilíbrio. Qual é a nossa grande sorte, pessoal? Nossa grande sorte é que nós somos seres extremamente adaptáveis. É muito comum você ter pacientes que não têm dente nenhum na boca e você dá um rolete de cana e ele consegue chupar cana, tá? Então, por que isso? Porque houve um processo adaptativo, tá? Vocês são capazes de perder o primeiro, segundo, terceiro molar, né? Ficar só de pré a pré e conseguem ter uma eficiência mastigatória de praticamente 100%. É conhecido arco reduzido, tá? Que seria de pré a pré, onde você teria que ter todos inferiores e todos superiores, ok? Qualquer dúvida, vocês vão perguntando, tá bom, pessoal? Rodrigo está com o microfone aberto? Tô sim. Se alguém digitar alguma coisa aí, você fala, tá? Pode deixar. Então, bem, a primeira coisa que a gente tem que entender é que toda vez que eu penso em sistema estomatognático, eu tenho que lembrar dessas 5 estruturas, tá? No caso aqui, 4 estruturas, mas vocês podem incluir aqui os ligamentos também. Seria a oclusão, o periodonto, a articulação temporomandibular, todo o mecanismo neuromuscular está presente e ele interage de forma harmônica. E os ligamentos que funcionam como os limitadores dos movimentos articulares, tá? Então, esses são os componentes do sistema estomatognático e a gente vai ter que entender como a nossa oclusão funciona e como ela é importante em qualquer especialidade da odontologia. Tá? Não tem como você passar por um curso de especialização, independente de qualquer área, onde você não tenha que estudar, pelo menos a nível básico para médio, tá? Os princípios de oclusão. A gente, poxa, fazer uma restauração, a gente acha que é simples, né? A gente faz uma restauração, bate um carbono, está alta, corta e depois manda o paciente para casa porque não está mais alta. Mas muitos de nós, às vezes, uma simples restauração num central ou num incisivo lateral, a gente faz aquela restauração, ela fica linda, maravilhosa, o paciente vai para casa e ele volta na semana seguinte com aquela restauração fraturada. Aí você, porque não tem suporte, porque a borda incisal é muito fina. Pessoal, na verdade, o que a gente tem que entender é que, independente do procedimento, desde uma restauração, uma reabilitação oral, após concluído esse procedimento, você tem que fazer uma avaliação oclusal do seu paciente. Porque se você faz uma borda incisal de um lateral, e quando pede para esse paciente fazer uma lateralidade, né, que a gente deveria fazer pelo canino, esse central, esse lateral, bate no canino inferior ou no incisivo inferior, possivelmente vai haver uma trinca ou uma fratura dessa restauração. Tá? Por quê? Porque eu não respeitei os princípios básicos de oclusão, seguindo os princípios de oclusão ideal. A periodontia está extremamente correlacionada, onde na periodontia, quando a gente estuda periodontia, a gente lembra de trauma tipo 1, trauma tipo 2, né, onde você tem envolvimento ou não da doença periodontal com um trauma oclusal. A endodontia, como eu citei para vocês, é comum eu pegar no consultório pacientes que tiveram necrose pulpar por sobrecarga. Muitos deles estão correlacionados ao bruxismo. Tá? Eu tenho poucas necroses relacionadas a uma restauração, uma prótese instalada, até porque quando você faz uma restauração no paciente ou instala uma prótese e ela fica alta, tá?
esses sintomas é sentido pelo paciente nas primeiras 24, 48 horas. Geralmente o paciente retorna ao consultório falando, ficou alta a restauração, está incomodando, e você consegue reajustar isso de uma forma imediata, tá? Mas quando você tem uma sobrecarga, uma parafunção, um trauma oclusal constante, por exemplo, seria um bruxismo noturno, você pode, a depender daquilo ali, ter perda óssea, você pode ter necrose pulpar, você pode ter mobilidade dentária, você pode ter movimentação dentária, o dente saiu de sua posição no arco, porque ele vai buscar uma posição de equilíbrio, onde ele não sofra injúrias oclusais daquela sobrecarga. Tá clara essa ideia para vocês? Sim, tá claro. Eu estou falando rápido. Não, tá ótimo. Tá tranquilo, né? Então, assim, na implantodontia, que é a especialidade que vocês estão cursando, eu vou dizer para vocês assim, se vocês não entenderem de oclusão, se vocês não fizerem uma boa instalação de uma prótese, se vocês não entenderem de carga oclusal para planejar o número de implantes compatível com o número de dentes que vão ser instalados, vocês vão ter insucesso. Basta pensar que a implantodontia é uma mecânica, tá? São basicamente encaixes de parafusos, apertos de parafusos, e todo parafuso ele pode folgar. Quando é que folga um parafuso? Basicamente, os parafusos eles sofrem a folga quando você tem uma carga excessiva sobre eles, tá? Outro dia eu estava assistindo no YouTube, e se vocês botarem no YouTube lá, parafusos muito apertados, né? Como folgar, ou como trocar um pneu de carro, como trocar o óleo de um carro. Você tem aqueles parafusos já enferrujados, né, que você pega uma chave, tenta rodar e não consegue soltar. Eu já vi isso no YouTube. Tem duas dicas, tá, pessoal? Uma delas não nos diz, não está muito relacionado com odontologia, é você usar o famoso WD. Aquilo ali é fantástico, tá? Aquilo ali, se você olhar, até implante usa aquilo ali. Quando eu falo até implante, é brincando, viu, pessoal? Mas, assim, praticamente tudo você consegue usar aquilo lá. A outra forma é você pegar um martelo e bater na cabeça do parafuso que não quer soltar. Quando você dá uma pancada, existe uma ruptura daquele travamento, você vai com a chave, puxa, e ela solta o parafuso, tá? Isso é bem comum, vocês conseguem entender essa mecânica de folga. Então, pare para pensar numa prótese toda encaixada, toda parafusada, onde você vai ter o quê? Uma oclusão não equilibrada ou um hábito parafuncional presente, onde você tem sobrecarga. O que é que vai acontecer com aquele parafuso que sofreu um torque e que não deveria folgar? Ele começa a trepidar, vai folgar, essa prótese vai sair, e aí você vai ter as complicações inerentes a esse tipo de problema, ok? Ortodontia, Valeu. e assim, a ortodontia, pessoal, não tem como a gente não imaginar a ortodontia sem oclusão. Se eu for falar para vocês, talvez as duas especialidades que mais se preocupam com oclusão vai ser ortodontia e prótese, tá? Então, a gente tem que entender, a gente sabe que na ortodontia, quando a gente vai finalizar, tem que usar aquelas borrachinhas para tentar encaixar os dentes, né? E muitas vezes até fazer um ajuste oclusal pós-ortodontia. Tá? Então, assim, não tem como se pensar em ortodontia. Odontopediatria, você tem que entender o momento de oclusão, de erupção, troca de dentes, né? As cirurgias todas também, prótese não vou nem discutir. Então, a gente consegue entender o que a oclusão, pessoal, é uma disciplina extremamente necessária para um especialista. Tá? Eu vou dizer para você, um protesista que não entende de oclusão é um protesista para metade. Vocês forem implantodontistas, vocês têm que entender a oclusão. Vocês têm que... Porque é o sucesso do nosso tratamento está aqui, ok? Então, as duas... Estática está fácil, é quando os dentes se encostam, parados. A dinâmica é durante os movimentos que nós vamos estudar, tá bom? Eu posso falar para vocês aqui, ó... Dentro da estática, nós vamos ter alguns conceitos. Posição postural de repouso, tá? A gente vai detalhar esse conceito. Uma posição de relação cêntrica, uma máxima intercuspidação habitual e uma oclusão em relação cêntrica. O que seria uma posição postural de repouso, né? Se a gente for ler aqui,
é a relação da maxila e da mandíbula quando os músculos, né, elevadores da mandíbula, temporal, masseter, medial, estão no estado de passividade. Ou seja, quando você está numa posição com os lábios selados, tá? E você tem um equilíbrio muscular. Ela é uma posição desejada nos nossos tratamentos. Então, a gente usa muito esse termo hoje, uma posição de repouso, uma posição de postura confortável ao paciente, onde a gente tenta finalizar os nossos casos nessa posição. Lembrando que nessa posição postural não há toques dentários. Tá? O paciente está com os lábios selados, tipo a Jolê aí, está de boca fechada, né, Jolê? Seus dentes não devem estar se tocando, mas você tem um tônus muscular que está em equilíbrio e está descansando, onde você tem uma menor quantidade de fibras musculares contraídas. Tá? E essa deveria ser a posição que a gente passa a maior parte do tempo. Tá? Essa posição de relação cêntrica, pessoal, ela é uma posição extremamente importante. Por quê? Porque se a gente parar para pensar, relação cêntrica é uma relação que ela independe de contatos dentários. Se eu extrair todos os dentes do paciente, esse paciente continua tendo relação cêntrica. Porque a relação cêntrica ela é uma posição condilar. Tá? Então, assim, eu tenho um paciente dentro do total, perdeu todos os dentes da boca, eu vou fazer 2 PTs para ele. No futuro, 2 protocolos. Tá? Quando eu vou determinar a posição de oclusão dessas próteses totais, eu tenho que determinar a dimensão vertical de oclusão e tenho que determinar a posição de relação cêntrica. Ou seja, a posição que eu vou deixar o meu côndilo na maior parte do tempo em repouso, utilizando aquelas próteses, e a dimensão vertical de oclusão é quando ele encostar os dentes, qual é a posição maxilomandibular que vai se encontrar. Tá? Então, a gente sempre, toda vez que você pega um paciente que apresenta colapso no sistema estomatognático, colapso oclusal, aquele paciente que perdeu todos os dentes da boca, ou perdeu de pré para trás superior e de pré para frente anterior. Então, quando ele morde, não morde nada com nada. Concordam comigo? Ele só tem pré-molares e molares inferiores e superiores só tem de canino a canino. Quando ele morde, os dentes de cima tocam no rebordo e os de baixo tocam no rebordo de cima. Então, ele não tem uma posição de oclusão. E aí, para eu determinar a posição de trabalho, a No posição que caso, eu é vou perda de dimensão reabilitar, vertical, é? ele tem Perda de dimensão vertical, você está falando? ele vai ter... a gente pode usar esse termo que você falou, perda de dimensão vertical, tá? Mas, assim, tá ok. Mas é porque, assim, se você for ser um pouquinho mais chato, e você pode encontrar isso no congresso, em alguma outra coisa, você não perde a dimensão vertical, tá? A dimensão vertical, ela se reduz, porque ela ainda existe. Então, tem pessoas que são um pouquinho mais que se você falar perda de dimensão vertical, vai falar que não perde. Ela diminui, ela pode aumentar, ok? Quando você falou perda de dimensão vertical, dá para a gente entender, eu acredito que todos os colegas entendam, que você quer dizer houve uma diminuição da perda de dimensão vertical. Esse terço inferior da face ele se encurta, não é isso? Mas eu só fiz essa observação porque a gente pode participar de congresso, alguma coisa, então a gente usa, é melhor usar o termo mais correto, ok? Nessa posição, sim, você vai ter diminuição da dimensão vertical, Danilo, porque você não tem contatos dentários ali que mantenha essa dimensão numa posição correta. Então, quando você vai reabilitar o paciente nesse aspecto, você tem que determinar essa dimensão vertical, você restabelece, você tem que fazer um registro de mordida para você poder fazer as novas próteses, os novos dentes desse paciente naquela dimensão que você determinou. E a outra relação que é extremamente importante você determinar é a posição condilar ou a posição de relação cêntrica. Então, a gente parte do princípio que quando eu for reabilitar um paciente hoje, e vocês em ortodontia, eu acredito, podem me corrigir, tá? Que vocês buscam finalizar o caso de vocês com RC igual ao MDH. Hã? Isso.
Por que vocês querem isso? Porque a relação cêntrica ela é considerada uma posição postural do côndilo, uma posição do côndilo, onde a gente acredita que ela seja uma região ali confortável para o côndilo se estabelecer. E se ela é confortável, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer os meus dentes, construir os meus dentes numa posição que seja equilibrada a minha minha posição do côndilo com minha relação dentária. Então, a gente não tem só a relação cêntrica. A gente vai ter, eu volto aí, a gente vai ter aqui, ó, mais lá para frente, peraí. A gente vai ter uma relação e oclusão, uma posição de oclusão em relação cêntrica, ou seja, a minha mordida vai estar igual à minha posição do côndilo em RC. Tá? Deixa eu voltar que a gente vai chegar lá. Essa figura aqui, esse corte anatômico, dá para a gente entender aqui claramente, tá? Dá para a gente entender aqui claramente onde é o côndilo, correto? Sim. Onde tem um disco articular que está devidamente interposto, base do crânio, meato acústico do paciente. Aqui atrás a gente vai ter os tecidos retrodiscais, que é uma região ricamente vascularizada e inervada. Então, se você leva uma pancada no queixo e esse côndilo comprime essa região, você vai sentir dor. Tá? Já o nosso disco articular, ele não é inervado, tá? E ele está apoiado sobre a base do crânio, esse osso pterygoideu aqui, que é um osso extremamente cortical, muito duro. Porque se você receber uma pancada no queixo aqui, existe um movimento do côndilo em subir. Então, ele encontra um anteparo ósseo aqui extremamente resistente para não ter perfuração, né, da base do crânio. Às vezes tem fratura do côndilo, ele parte aqui, né, é mais comum. Isso. Tá? Para você ver o quanto esse osso aqui ele é resistente. Ok? Posso seguir? Sim. Deixa eu ver se eu consigo fazer uma coisinha aqui. A posição, essa é uma posição extremamente importante, pessoal. Tá tranquilo para vocês enxergarem assim? Dá. Dá, né? Vendo no computador é fácil, né, pessoal? Muito perto. Sim. Mas essa posição, a máxima intercuspidação habitual, pessoal, é aquela posição que, se eu pedir para todos vocês encostarem o dente, essa posição de intercuspidação, a gente morde aqui, ó, seria a posição... Hã? Judiário de você hoje, hein? Pô, já comecei com batente, rapaz. O batente é legal, né, velho? É bonito demais. É, bonito. Então, vamos lá. A máxima intercuspidação é aquela posição onde todos vocês, se eu pedir para tocar os dentes agora, vocês vão apertar, e é aquela posição onde você tem o maior número de contatos. Essa é a posição do seu dia a dia. Por isso que ela é chamada de máxima, porque é o maior número de contatos, intercuspidação habitual. E qualquer hora que eu pedir para você fechar a boca, você vai fechar nessa mesma posição. Então, assim, pessoal, vamos pensar aqui agora. Eu tenho um paciente que perdeu só um pré-molar. Só perdeu um pré-molar. Você bota um implantezinho. Você vai fazer a coroa. Esse paciente, você vai trabalhar nele na habitual. Uhum. Porque ele tem um padrão de referência. Tá claro isso na cabeça de vocês? Sim. Agora tem um detalhe. Você vai trabalhar a prótese na habitual, mas quando você instalar a prótese, você vai manipular esse paciente em relação cêntrica para você ver se existe algum contato prematuro dessa prótese na posição de relação cêntrica, ok? Sim. Não. Não, né? Entendi. Eu compliquei um pouquinho mais agora? Naira? Ajolei? Deu para entender. Deu? Eu, pelo Por menos, quê? Vamos lá. Vocês têm que me perguntar, ok? Não deixa passar dúvida, não, porque a coisa é tão simples, mas se você não entender um pedacinho, fica um pouquinho mais complicado lá adiante. Vamos pensar aqui no contato prematuro. Contato prematuro, pessoal, é aquele contato quando você vai fechar a boca, em vez de você tocar todos os dentes simultâneos, como se fosse uma máxima intercuspidação habitual,
tá? Toca todos juntos, porque é o que nós queremos, toques simultâneos e bilaterais, tá? Então, em vez de eles tocar todos juntos, há um toque onde vai tocar, bate primeiro um dente, a mandíbula desliza, os outros encaixam, tá? Isso é chamado de contato prematuro. Na figura, a gente consegue ver aqui, ó, que antes de tocar todos os dentes, ele toca primeiro esse. Se tocou esse dente aí, tocou aqui, e eu pedir para o paciente apertar sem movimentar a mandíbula, ele não vai tocar os outros. Claro que não vai. Só vai trocar se eu quebrar esse contato. Concordam comigo? Sim. Balança a cabeça quando eu perguntar. A gente tem que aprender a se comunicar na aula online. Tô Na área entendendo. do estágio, acho que a internet dela caiu. Olá, ó, tá vendo? Não, ela trava um pouquinho a internet dela mesmo. Todo mundo vai se movimentar. Mas vamos lá. Então, o que acontece aí? Se nesse primeiro toque paro aqui e eu não tenho um deslize da mandíbula, eu não vou conseguir ocluir mais. É o que acontece com nossas restaurações altas, né? A maioria delas você toca, pronto. Tá aqui, ó, não vai para frente, eu não toco os outros dentes. Então, a gente define isso, né? Quando você tem esse toque e ele impede o movimento dos outros, a mandíbula escorrega um pouquinho e os dentes se encaixam. Então, isso é chamado de um contato prematuro, porque ele aconteceu antes da habitual entrar. Habitual que seria onde você tem o maior número de contatos. Então, você vai aqui, ó, vai fechando, tocou. Se você apertar mais, a mandíbula escorrega um pouquinho para frente e encaixa. Aí você entra na máxima intercuspidação habitual. Então, normalmente, esse contato prematuro seria a diferença da relação cêntrica, porque se eu estou fechando a mandíbula no meu arco cêntrico, quando eu tenho o primeiro toque, toca, significa que meu côndilo ele estava no meu arco cêntrico, tá? Aqui. Nesse primeiro toque, se minha mandíbula tem que movimentar um pouquinho para frente para encaixar os dentes, esse côndilo, se a mandíbula vai para frente, o côndilo também vai. Então, esse côndilo ele sai dessa posição inicial de relação cêntrica e ele entra na posição de máxima intercuspidação habitual. E aí eu falo para vocês, quando eu vou fazer uma reabilitação oral, quando a gente usa uma ortodontia, que a gente vai movimentar toda a oclusão do paciente, o que a gente deseja no final do nosso tratamento, sempre que possível, tá? Não quer dizer que vai sempre acontecer, mas um dos nossos desejos é a gente ter RC igual a MH. O que seria isso? Quando eu vou fechar minha boca, eu não tenho um contato prematuro. Todos os meus dentes encaixam certinhos, ou seja, meu côndilo ele não teve que ir um pouquinho para frente para encaixar. Então a gente fala que tem RC igual a MH. Nesse caso aqui, ó, só para vocês terem uma noção e ficarem bem tranquilos, 90% da população tem RC diferente de MH e tem uma oclusão saudável. Pode ter uma oclusão saudável, tá? RC diferente de MH não é um problema. Por quê? Porque, como eu falei no início da aula, nós conseguimos nos adaptar. E essa diferença de poucos milímetros, um deslize muito pequeno da mandíbula, para atingir a MH, como eu falei para vocês que a RC não é um ponto, ela é uma área, tá? Então, esse pequeno deslize da mandíbula, o côndilo pode sair um pouquinho do lugar, mas ele continua numa posição de conforto, ok? Mas quando eu vou fazer minhas próteses, minhas reabilitações orais, e os ortodontistas, em sua grande maioria, eles tentam finalizar o resultado final de RC igual a MH, ou seja, uma posição confortável do côndilo, onde todos os dentes se tocam juntos, sem a presença do contato prematuro. Tá claro? Querem complementar alguma coisa? Além das guias. Sim, eu vou chegar nas guias. Eu vou chegar lá. Tô apressado, desculpa. Não. Eu não sei nem se chega hoje, viu? Deixa eu ver se é hoje que a gente fala de guia. Não, a gente fala de guia hoje ainda. Fala hoje.
tá? Então, ó, eu tenho 10% da população, eu tenho RC igual a MH, é uma posição de escolha para tratamento de reabilitação oral, tá? E ela é uma posição, a RC é uma posição condilar, a MH é uma posição dentária. Quando o meu côndilo está fechando na posição de RC, meus dentes se encostam todos juntos, eu tenho a ORC, eu tenho RC igual a MH, tá? Que é uma posição desejada para finalização de um tratamento reabilitador. Quando eu vou falar reabilitador, Rodrigão, vamos englobar aqui a ortodontia como uma reabilitação também, tá? Na verdade, quando você reabilita um paciente, você está, independente se é através de ortodontia, de prótese, de implante, a gente vai estar reabilitando aquela oclusão ali do paciente. Os movimentos dinâmicos que a gente tem mais comuns são os movimentos de lateralidade, tá? E o movimento de protrusão. Então, são movimentos extremamente importantes. A Jolie já está deitadão lá, ó. São movimentos extremamente importantes, tá? Por quê? Porque a lateralidade é um movimento com que eu faço, que no meu ciclo de mastigação, não sei se vocês lembram disso, mas ele é tipo em forma de gota. Se eu for mastigar aqui, ó, eu vou jogar minha mandíbula para o lado, jogo o queixo e vou ocluir quase em topo a região de molares, tá? Então, ó, ela vai mastigando nesse sentido aqui, assim, ó. E eu vou triturando os alimentos, tá? Então, a lateralidade ela é extremamente importante para proteger os dentes posteriores no movimento lateral da minha mandíbula. Eu vou mostrar isso mais claro. E o movimento de protrusão é um movimento quando eu preciso morder uma maçã. Você pega o queixo, ó, joga lá na frente, abre a bocona. Quando você fechar a boca, você está fechando em topo lá na frente. Ou seja, eu estou tendo contato da borda incisal dos meus incisivos superiores com os inferiores. Quando eu mordo em topo, aqui, o que é que acontece aqui atrás? Desoclui, ok? Falhou um Eu pouquinho. mordei em topo, eu tenho desoclui. O movimento lateralidade, pessoal, ele basicamente a gente vai ter dois movimentos que são aceitos e que podem ser trabalhados. O primeiro deles seria a guia canina, que é a primeira escolha. Então, toda vez que você for reabilitar um tratamento, na ortodontia também, né, Rodrigo e Danilo? Então, sempre que a gente puder, a gente vai finalizar os nossos casos com guia canina. E a gente tem que criar o hábito de quando você fizer uma restauração, quando você fizer posterior ou anterior, na hora que você morde para bater o carbono, para saber se ela está alta, você tem que criar o hábito de pedir o paciente fazer lateralidade esquerda e direita, tá? Porque ela também não pode ter interferência durante a lateralidade. Observe, ó, que toda vez que eu faço uma lateralidade, eu tenho desoclusão dos outros dentes. Eu tenho o hábito de restabelecer Tá? quando eu tenho E isso desgaste funciona como um fator de proteção. Então, com o passar dos anos, e a gente vai ficando mais idade, essa lateralidade, a depender se o paciente tem bruxismo, não tem hábitos alimentares mais pesados, a ponta dos caninos tendem a desgastar. E quanto mais precoce for esse desgaste, mais rápido ele entra em função em grupo. Vai desgastando a ponta aqui, daqui a pouco toca o primeiro pré, depois está tocando o segundo pré, depois toca o molar, até fazer uma função em grupo completa, que seria lá no molar. Então, teoricamente, se a gente parar para pensar, quase todo paciente idoso tem uma tendência a ter mais função em grupo, parcial ou total, do que ter guia canina. Vocês entenderam essa lógica? Sim. Só que o ideal, toda vez que eu faço uma reabilitação, independente da idade do meu paciente, eu sempre reabilito ele em guia canina. O que acontece muito com a ortodontia, e eu faço muito ajuste oclusal, pós-ortodontia aqui em Salvador, lá na clínica, às vezes você finaliza a ortodontia e os caninos tinham uma anatomia tão ruim que eles ficam distantes do superior do inferior. Uhum. E aí eu tenho que fazer uma restauração ou na vestibular do inferior ou na palatina do superior, Ou nos para dois. aproximar eles do contato e deixar uma guia mais efetiva, tá? Eu restabeleço essa guia canina, ok?
Porque muitas vezes, pessoal, não é só a ponta desgastada. Muitas vezes, quando o paciente morde, ele tem uma distância. Ó. Por exemplo, canino superior e inferior. Se está muito próximo aqui, quando eu começo a lateralidade, já desoclui. Quando está muito distante, eu começo a lateralidade. Ó, ele vai ter que andar, andar, andar. De repente, lá já está tocando pré-molar, molar, já tem interferência oclusal, antes de conseguir encostar na palatina para fazer a desoclusão posterior. Então, muitas vezes, você vai restaurar ou a Inclusive com contato e balanceio, né? Inclusive, vai gerar contato de balanceio, que é o pior de todo, né? É o que a gente evita mesmo. E eu vou falar já já do contato de balanceio para vocês. Aqui, ó, tem algumas justificativas porque o canino é o melhor dente para a gente fazer essa desoclusão lateral. Primeiro, é a proporção favorável entre raiz e coroa. Você vai ter uma raiz muito longa e uma coroa que, na maioria das vezes, ela, dependendo do padrão, pode ser longa, mas é sempre uma proporção às vezes, de 2:1 do tamanho da coroa, da raiz para a coroa. Tá? Então, eu tenho muita estrutura radicular para suportar essa força aqui. A outra coisa, que é muito notável, que a gente percebe fácil e conhece a anatomia, é que eu tenho uma bossa canina onde eu tenho uma condensação óssea vestibular nessa região. Então, se nosso canino estiver sendo forçado para fora, eu tenho uma estrutura óssea, que é chamada bossa canina aqui, reforçada com osso cortical, para não deixar esse dente ser, né, empurrado para fora. Um terceiro fator muito importante, e aí a gente vai ter que, não tem jeito, a gente vai ter que lembrar um pouquinho de física, distribuição de força, é mostrar o seguinte: a distância do canino para o côndilo é provavelmente uma das maiores distâncias. Se eu pegar do molar para cá é mais perto, desse molar é mais perto, daqui é mais perto. E eu sei o seguinte: quanto maior a distância, o fulcro está aqui, tá? Quando eu faço o movimento de lateralidade, pessoal, esse côndilo aqui, ó, seria esse aqui, ok? Ele fica parado e o outro roda. Porque eu tenho que empurrar o queixo, não tenho? Sim. Ó. Entendeu? Esse aqui fica parado. O que fica parado é o que sofre a força. É onde é o fulcro da força. Então, quanto mais distante for, é lembrar de gangorra. Quanto mais longe você centra do fulcro da gangorra, mais leve você precisa ser para suportar o peso do outro lado. Confere isso comigo? Vocês lembram dessa teoria? Lembram? Sim. Então, como o canino está bem distante, acontece o seguinte: quando eu faço a guia canina aqui, ó, só toca canino, o que é que isso faz? Eu preciso ter pouca força muscular para poder equilibrar a minha oclusão naquele momento. Então, assim, se eu estiver tocando num contato prematuro ou no lado de balanceio, Rodrigo, nos molares que está próximo à oclusão, o que acontece? Aquele molar, quando toca, a força nele muscular é maior do que a do canino. E toda vez que eu quero ter contato dentário, eu quero ter com a menor força muscular possível. Porque se eu aperto muito o dente contra o outro, eu causo um desgaste excessivo, além de possíveis movimentações, levar um trauma oclusal, que a gente já falou, ok? E isso tudo aqui, ó, essa localização, vai ser como efeito isso aqui. Como ele é bem distante, tem a questão favorável física da questão de ser distante do fulcro, eu vou ter uma menor atividade muscular. Então, eu posso extrapolar, pessoal, para um bocado de coisa. Pare para pensar, o paciente que range o dente tem guia canina. Quando vai ranger para o lado aqui, ó, ele vai tocar quais dentes? Canino. Canino, porque ele tem guia canina. Se ele toca o canino que está distante e o canino precisa de menos força para estabilizar aquela mordida, ele vai usar menos o músculo. Então, se ele range muito tempo durante a noite, com a menor potência muscular, aquele músculo cansa menos. A probabilidade desse paciente desenvolver dor na face, uma dor miofacial, uma cefaleia é menor do que o paciente que usa muita força. Tá claro isso? Sim. E a gente vai poder ter a oportunidade de falar um pouquinho das DTMs ainda aqui no curso, tá? Sou eu que falo com vocês também.
Vamos pensar aqui agora, ó, como o Rodrigo falou, e a gente tem que saber esses conceitos muito claros. O que é lado de trabalho, o que é lado de balanceio. O côndilo de trabalho, pessoal, é aquele côndilo para o qual a sua mandíbula vai ser virada, tá? Ele faz isso, ó. Por quê? Porque ele é o fulcro, esse movimenta, tá? E esse de cá, ele gira aqui. Então, o lado que eu movimento é chamado de lado de trabalho e o lado contralateral é o lado de balanceio. Normalmente, você quer sempre uma desoclusão no lado de balanceio e você quer, no lado de trabalho, a presença da guia canina ou função em grupo, tá? Preferencialmente, a guia canina. Tá claro? Sim. Vamos seguir. Falando agora um pouquinho do movimento de protrusão, tá? Ela ocorre quando a mandíbula se movimenta para frente, você vai arrastando os dentes inferiores pela palatina dos superiores, tá? E aí você vai atingir a uma guia anterior, que normalmente, aqui já foi até uma fraturinha de dente, normalmente ela acontece entre incisivos superiores contra os incisivos inferiores, tá? Sua grande maioria que pode atingir os 4, 3, às vezes 2 com 2, mas é normal você ter incisivos, cada central pegando nos 2 inferiores, tá? É bem comum. Se você pega só em 2 ou 3 e não tem nenhum problema patológico na região de recessão, trauma oclusal, também não teria problema. Bem, então, o que é uma interferência oclusal? A gente falou de contato prematuro. Eu falei contato prematuro é aquele contato que acontece no arco de fechamento da relação cêntrica, onde os dentes não se encaixam em MH, porque tem um contato prematuro antes, a mandíbula tem que se deslocar e ela encaixa em MH. E aí o côndilo sai da sua posição de RC, então não tem mais uma mordida de ORC ou ROC, ok? Já uma interferência, pessoal, é uma coisa diferente. Quando eu tenho uma interferência oclusal, eu tenho algum contato que impede o meu movimento. Então, vamos lá. Eu vou fazer uma lateralidade, o lado esquerdo. Vou arrastar a canina. Bateu uma ponta de cúspide no lado de balanceio aqui. Ela trava o meu movimento, ela não deixa eu andar mais porque a cúspide está segurando o meu movimento. Então, aquilo ali é uma interferência oclusal. Eu não estou conseguindo realizar o movimento que eu preciso realizar. É diferente de um contato prematuro. Tá claro? Positivo. Bem, nessa foto aqui, ó, o que é que pode acontecer aqui? Num movimento de protrusão, onde a minha mandíbula ela vai em direção anterior, esse dente aqui, como aqui está bastante instruído, esse dente pode encostar nessa distal e a mandíbula não conseguir realizar por completo o movimento de protrusão. Então, eu caracterizo aqui o quê? Uma interferência oclusal, onde eu preciso fazer um ajuste oclusal para permitir que ocorra um movimento na sua amplitude total. Tá claro? Sim. Alguns conceitos básicos, tá? Que a gente tem que falar sempre. Um é cúspide de contenção e a outra é cúspide de não contenção. Vocês sabem esses conceitos? Tá claro na cabeça de vocês isso? Talvez eu tenha aprendido com outro nome. Cúspide... Trabalho de balanceio. Também. Pode ser também. Pode ser também. Tá? A cúspide de contenção, ou a cúspide principal, vou dar uma dicasinha que vocês aprenderam na faculdade. Quem não lembra vai lembrar hoje. A gente vai chamar VIPs. As cúspides VIPs. Vestibular inferior, palatina eu aprendi superior. assim mesmo. Não é? Isso. Naira também balançou a cabeça aí, né? Jorlei lembrava? Não ouvi, não. No meu tempo tinha outro nome, mas beleza. Qual era o seu nome no tempo? É o Foi na mais década velho, de Rodrigo. 90, foi na década de 90. Não, então, assim, ó, essa palavrinha VIPs, pensa assim, ó, as cúspides VIPs são as mais importantes, tá? Por quê? Porque a cúspide de contenção, pessoal,
que é essa vermelha aqui, ó, que é a palatina superior e a vestibular inferior, VI, tá? Elas são as cúspides que mantêm a dimensão vertical. Elas que ocluem contra a fossa central ou as fossas mesiais ou distais dos dentes antagonistas, tá? Então, quando ela que usa na mastigação, ela que tritura o alimento como um pilão na fossa do dente antagonista, tá? Só você pensar que o alimento pode estar aqui, essa cúspide vai esmagar o alimento aqui. As cúspides de não contenção ou de balanceio são a vestibular superior e a palatina inferior. Na verdade, essas cúspides, a vestibular, ela tem uma função extremamente importante, tá? Ela tem o quê? Sobre aqui repousa o quê? Qual é a estrutura? A bochecha. Ok? Então, quando você tem uma cúspide, a bochecha está aqui, ó, que é face vestibular, tá? A bochecha encosta aqui, ó, e aí observe se ela continuar descendo. O que é a cúspide de balanceio faz com a minha bochecha? Ela afasta da cúspide inferior. Confere? Sim. A bochecha ia descer aqui, ó. Ela fica afastada. Isso impede o quê? Que eu mordo a bochecha. A língua não fica na mandíbula, aqui nessa região? Sim. A cúspide palatina, ela cria um volume onde minha língua vai bater aqui e ela não atinge essa região, para ela não ser beliscada o tempo todo. Aí, pessoal, aí você está fazendo uma prótese lá no seu paciente. Botou uma PT, botou um protocolo, você terminou sua ortodontia, e o paciente fala assim, poxa, Eduardo, toda hora que ele tem uma bochecha normal, tá? Não seja muito gordinho, tipo as bochechas de Angiolê, ó. Então, assim, pense que ele tem um padrão de bochecha normal. Você acabou uma reabilitação oral. E ele está falando que está mordendo muita bochecha. Pessoal, se você fez uma prótese, uma restauração aqui, só é você aumentar um pouquinho o volume, às vezes, aqui, ó, para afastar. Tá? Uma outra dica é que, às vezes, esse ponto de contato aqui está muito próximo daqui, ó. Aí você desgasta um pouquinho essa cúspide aqui, ou esse sulco aqui, tá? Para levar esse ponto que está aqui mais para dentro, para ela não ficar beliscando, ok? E a língua, ela normalmente ela é protegida com esse volume que essa cúspide aqui tem, ó. Certo? Uhum. Então isso, pessoal, a gente consegue resolver alguns probleminhas simples avaliando clinicamente. Quando eu estiver na clínica com vocês, e toda vez que eu perceber isso, eu vou sempre chamar a atenção de vocês, como é que a gente consegue proteger esses tecidos moles, tanto a língua quanto a bochecha, de possíveis mordidas durante o nosso processo de reabilitação oral, tá? Na prática dá para a gente entender isso bem direitinho. Bem, então, se a gente for falar agora dos contatos oclusais, né, quando o paciente Isso é bem morde... importante. Oi? Isso é bem importante, que eu lembro que eu tive um paciente que foi de um dentista e ele restaurou, só que ele não fez a anatomia na parte lingual. Ele colocou um reboco mesmo. Aí o paciente estava com a língua já machucada, toda machucada. Aí ele pegava e falava, doutora, eu fui para cuidar e a língua cortando, cortando, cortando. Aí quando eu fui ver, ele não fez a anatomia. Aí o que acontecia? A cúspide feriu a língua como se encaixasse, entendeu? A cúspide ficava ferindo a língua A língua dele. encaixa e a cúspide de cima morde toda vez, entendeu? Ele fica mordendo. Então, assim, as cúspides de não contenção, elas têm um papel muito importante na proteção dos tecidos moles, tá? Mas a gente vai poder trabalhar isso bem direitinho na nossa clínica, no dia a dia. Então, quando a gente for estudar contatos oclusais, é bom a gente entender aqui, ó, que os nossos contatos, eles vão se dar nas cúspides de contenção. Foi como eu falei para vocês, tá? Então, eu vou ter contato aqui, cúspide fossa, cúspide fossa. Tá? E é esse contato que mantém a minha dimensão vertical. Toda vez que a gente vai fazer um ajuste oclusal, tá? A gente tenta... Por exemplo, você bateu o carbono, aí bate o carbono aqui. Às vezes você vai preservar a cúspide de contenção e você vai fazer o desgaste aqui na fossa. Tá claro isso?
Uma das regrinhas de ajuste oclusal é você sempre preservar as cúspides de contenção. Se o contato bate aqui, se o carbono bate aqui, significa que ele bate na cúspide de contenção inferior e na fossa do superior, na vertente do superior. Você vai dar preferência a desgastar a vertente em relação à cúspide. Tá? Porque toda vez que você for desgastando o cúspide aqui, você vai diminuindo essa contenção a longo prazo e você vai facilitando a diminuição da dimensão vertical. Tá? Porque as cúspides de contenção elas são responsáveis em manter essa dimensão. Você Então, uma prefere regrinha diminuir a fossa, então. Hã? Então é melhor começar diminuindo a fossa, né? Porque vamos passar aqui agora, ó, Danilo. Você restaurou o Normalmente dente superior. vertente. Hã? Normalmente é vertente, né? Mas vamos dizer que você fez essa restauração aqui, tá? Vou tirar isso aqui, ó. Vamos dizer que você fez essa restauração aqui nesse dente, ok? Quando o paciente bateu o carbono, está alto. Aí você vê o alto está batendo dessa cúspide com essa vertente. Como você analisa aqui? É uma cúspide de contenção. Você vai fazer o desgaste nessa região aqui, ó. Eu não vou desenhar aqui, né? A restauração foi inferior, não é isso? Hã? A restauração foi inferior. Não, ali eu fiz uma restauração superior. Ah, tá. Superior. Você falou. Tá. Aqui, ó. Eu fiz a... Vocês estão me vendo aí? Não, você tirou o compartilhamento, era isso mesmo? Não, era para aparecer o compartilhamento. E agora? Aí. Tá, pronto. Bom, pode dizer que você restaurou aqui, superior. Certo? Aqui, ó. Fiz essa restauração aqui. Ficou alto aqui. E vamos dizer que aqui seja uma prótese também. Para você dizer, porque a dente rígido vai ser sempre desgastar. Então, você vai dar preferência a desgastar aqui. Ok? Vamos dizer que você fez uma cúspide, uma cerâmica aqui, ó. E aqui tem uma restauração de resina. Quando bateu a ponta da sua cúspide de contenção contra a vertente na resina. Você vai desgastar a resina. Mesmo a prótese sendo nova. Se ela estiver na dimensão correta, ok? Por quê? Porque você preserva as cúspides de contenção. Tá bom. Ajuste oclusal, dentes rígidos. Mas, se finalizar a ortodontia, precisa de um encaixezinho melhor, fechar um pouquinho mais aquela mordida. Em dentes rígidos, eu sempre vou a vertente ou fossa em relação à cúspide de contenção. Sempre, tá? A gente vai privilegiar sempre. Claro que o sempre tem exceção, tá? E exceção é você ter um dente mal posicionado, uma cúspide muito inclinada, o dente... Aí são situações que fogem um pouquinho do O que padrão. acontece muito em ortodontia é que os pacientes, como eles tinham uma oclusão diferente, às vezes cúspides que teriam naturalmente um desgaste por atrito, por mastigação, elas não têm aquele desgaste. Então, às vezes, você acaba tendo contato prematuro aumentado em alguns dentes, inclusive de cúspide de trabalho, por ela nunca ter trabalhado. Sim, sim. Na verdade, a necessidade do ajuste oclusal pós-ortodontia é porque você não tem desgaste onde deveria se encaixar. Exatamente. Meus dentes estão todos encaixadinhos aqui, tem vertente com vertente. Eu boto um aparelho, movimento esse dente para cá, porque o local dele ideal é aqui. E esse continua aqui, ele vai tocar em outra aresta que nunca houve contato, não tem aquele desgaste de encaixe. Exatamente. Então aí você vai usar ou borrachinha, em algum momento essa borrachinha pode não resolver, e aí você vai ter que ou faz o desgaste oclusal ou indica para algum colega que faça o desgaste oclusal. Correto? Eu praticamente Você indica muito desgaste oclusal, Rodrigo? Eu indico, Você eu faz? faço muito. Só Faz, que né? eu espero normalmente de 3 a 4 meses pós-remoção do aparelho ortodôntico para depois fazer o ajuste. Perfeito. Mesmo Vamos lá. Mesmo usando contenção. Mesma contenção, né? Vamos pensar aqui agora, pessoal. Quando a gente tem uma oclusão, forças que os nossos dentes estão submetidos. A principal força é aquela vertical que todo mundo conhece, tá? Que é uma força de extrusão mesmo. Então, no caso de eu ter perdido um dente inferior,
o meu dente superior tende a ter um processo de extrusão. Eu não tenho como falar para vocês aqui agora se isso vai ocorrer em 1 mês, 3 meses, 6 meses ou 1 ano. Isso depende do paciente, do hábito alimentar do paciente, da força eruptiva do paciente. Tem pacientes que podem perder esse dente aqui, ó, e ficar 5 anos com esse dente aqui em posição. Porque às vezes ele tem outras situações de equilíbrio, pontos de contato bem justos, ele interpõe um pouco a língua naquela região, ele tem um alimentar, ele está sempre mastigando alguma coisa que estimula o dente a ficar em posição, tá? E neutralizar essa força eruptiva. Mas o que a gente sabe que é mais comum você ter uma extrusão de cima para baixo do que de baixo para cima, tá ok? Então a gente precisa reabilitar essa região o mais rápido possível. Uma outra força que é bem interessante é que a gente tem que pensar assim, ó, nos lábios estão encostados no nosso dente praticamente 100% do tempo, né? E sobre esse dente, esse lábio tem uma força de menor intensidade, né? Mas sempre presente sobre o dente. E minha língua, de vez em quando, ela bate na distal do dente. Só que a língua, ela é um músculo forte, tá? Sendo um músculo forte, ela tende a empurrar o meu incisivo para frente, para ver. Caso a minha força labial, meu suporte labial não seja suficiente, eu vou ter uma tendência a um desequilíbrio. Então, por exemplo, pacientes que chupam o dedo, pacientes que chupam chupeta, ou que têm hábito de botar algum alimento, alguma caneta na boca, alguma coisa, tende a ter uma sobreforça no movimento de projetar os dentes ânteros superiores para vestibular, abrir leque. E aí o que acontece? Por quê? Porque a força do lábio que segura esse dente em posição não é suficiente contra esse hábito que o paciente tem. Chupa a língua, por exemplo. O paciente fica chupando a língua o tempo todo. Ele bota a língua empurra esses dentes para fora. Tá? Então, na verdade, a força do lábio ela deveria ser neutralizada com a força da língua quando essa língua funciona de forma fisiológica. E nossos dentes estariam numa posição de repouso e equilíbrio dentário, ok? Tem dúvida sobre isso? Nenhuma. A outra coisa que é bem interessante, funciona muito igual, a minha bochecha está sempre fazendo força contra a vestibular dos meus dentes posteriores. É uma analogia muito à região anterior. E a minha língua está sempre batendo nos meus dentes por lingual ou palatina. Então, o que acontece? Esse equilíbrio de força de pequena intensidade, mas constante da bochecha, a uma força de maior intensidade, com uma frequência alta, mas não constante, batendo aqui no dente, mantém o meu dente em equilíbrio. Então, por isso que vocês têm o dente de vocês, às vezes, se tiver tudo equilibrado, ele está basicamente na mesma posição há 10 anos, há 15 anos. Tá? Por quê? Porque você tem um equilíbrio das forças, tanto verticais quanto das forças horizontais. A partir do momento que você tira um dente, né, existe uma tendência do dente digital mesializar e até deitar, principalmente se for molar. Por quê? Porque perdeu o equilíbrio. Quem é que mantém aquela força de equilíbrio ali, do dente não mesializar? O ponto de contato. Tá? Toda vez que você faz prótese, tem que ter pontos de contato justos, mas que permita passar um fio dental. E isso vai estabilizar e vai dar um equilíbrio, né, na situação mesmo dentária, de posição dentária. Tá tranquilo? Bem, enquanto aos contatos oclusais, nós vamos ter contatos tipo cúspide de fossa, cúspide de crista e os contatos dinâmicos aos quais nós já falamos. Só para ilustrar aqui rapidamente, né? Quando eu tenho um contato cúspide de fossa, por exemplo, essa cúspide inferior, se é vestibular inferior, VIP, lembra? Então, a de contenção que é vestibular inferior vai estar ocluindo sobre a fossa central, mesial ou distal e até mesmo por uma crista, mas nesse caso aqui está a fossa. Tá? Eu posso ter também contato cúspide crista, que também é aceitável como normal, onde eu tenho uma cúspide, onde ela bate na crista do dente antagonista, em vez de bater aqui na fossa. Tá?
Se você bater o carbono e estiver batendo na crista, também é um contato permitido, ok? Vocês já ouviram falar desse contato tripoidismo? Rodrigo já? A Geolei já? Eu nunca ouvi falar, não. Naira? Tripodismo, pessoal. Eu estudei oclusão quando eu fiz faculdade, o Rodrigo balançou a cabeça aí, e uma das coisas que se dizia aos oclusionistas na época é que sua cúspide ela tinha que bater no dente antagonista em 3 posições. A cúspide não é uma pirâmide, né? Tipo uma pirâmide assim. Então, quando ela encaixasse na fossa, ela não devia tocar a ponta no fundo da fossa, ela tinha que encostar em 3 pontos de apoio. Tá? E aí isso daria estabilidade. Qual é o princípio? Existe cadeira de 4, mesa de 4 pés ou pernas, que ela fica bamba? Fica, né? Se tiver uma perna menor do que as outras 3, ela fica bamba, né? Se eu pegar uma mesa de 3 pés, tem como ela ficar bamba? Impossível. Impossível. Então, quando eles queriam que a gente ajustasse a oclusão para ter tripodismo, era o seguinte: acreditava-se que se eu tiver uma ponta de cúspide que se encaixe numa fossa em 3 pontos, as outras forças seriam menos importantes para manter meu dente em equilíbrio. Por quê? Porque toda vez que meu dente encaixasse ali, batia naqueles 3 pontos, e o meu dente inferior, no caso, né, não poderia nem para vestibular, nem para palatino, nem para mesial, nem para distal. Aqueles 3 pontos iriam travar, iria dar uma estabilidade oclusal. Só que isso é loucura, isso não existe na dentição natural, tá? E hoje a gente trabalha uma oclusão chamada fisiológica ou oclusão simplificada, tá? Esse artigo foi publicado em 1995, um artigo clássico, onde ele defende essa oclusão e é o que a gente vem trabalhando, tá? A gente foge de conceitos muito elaborados de tripoidismo e passa a acreditar que se você tiver seu dente tocando em um contato no seu dente antagonista, você já tem um equilíbrio da força vertical. As forças horizontais vai se dar pela musculatura da língua, bochecha, lábio, onde mantém o equilíbrio. E a força mesodistal, tá? Ela vai se dar através da presença de pontos de contato, onde você neutraliza e seu dente fica ali em posição de equilíbrio. Esse tipo de oclusão fisiológica, ela é uma oclusão que tem uma função adequada, ela é esteticamente agradável, ela tem uma estabilidade oclusal, ela tem uma facilidade de obtenção. O que é isso? Simples, gente. Acabei de fazer uma restauração, acabei de botar uma coroa, você acabou de fazer uma ortodontia, você bate carbono, seu dente toca em um ponto no dente antagonista, tá bom já, tá estável. Eu não preciso ficar procurando, toca curso de vestibular, curso de patina, tem que ter 2 toques. Não, um toque no antagonista já tende a criar um equilíbrio quando você tem as outras forças em equilíbrio, ok? Ela é muito comum na dentição natural, então pacientes que têm dentição saudável, boa, equilibrada, é muito comum você encontrar esse tipo de oclusão simplificada e ela pode ser restabelecida, ela pode ser executada em qualquer tratamento, com facilidade, prótese, implante, ortodontia, ajustes para periodontia, tá? Então a gente consegue ter uma oclusão satisfatória de obtenção facilitada. Bem, os contatos. Isso aqui é importante a gente saber. Geralmente, quando a gente bate carbono, eles se dão em forma de ponto. Tá? Eles devem estar o mais próximo possível do centro do dente ou da fossa. Cúspide de contenção aqui, tá vendo? Então, por exemplo, esse contato aqui, ó, ele está numa vertente. Você está tendo um contato da cúspide vestibular inferior contra essa vertente. Às vezes, se você fizer um ajustezinho aqui, ela pode descer mais e vir parar no centro, onde ela é mais desejada. Tá? São contatos que o paciente acredita que está confortável. E você tem que ter ela distribuída em todo o arco, como eu falei para vocês, pelo menos cada dente tocando o seu antagonista em um ponto. Ok?
Bem, isso aqui já é duplicado, isso aqui não era para eu ter tirado, peraí. A gente tem hoje, pessoal, quem trabalha com scanners, não sei se o Rodrigo está trabalhando com Invisalign ou alguma coisa desse tipo, ele falou da outra vez, eu não lembro, mas a partir do momento que você trabalha com scanners digitais, tá? Você pode escanear a mordida, escanear o arco superior, escanear o arco inferior, e na tela do computador, num softwarezinho, você vai avaliando a intensidade de força. Então, você pode fazer um estudo prévio a um ajuste oclusal, tá? Então, isso aqui é muito fácil de ser obtido. Basta você fazer o escaneamento do arco superior, escaneamento do arco inferior Ô, e manda Eduardo, para... Oi. é fiel esse contato aí, é? Rapaz, é muito próximo do real. Por É quê? mesmo? Eu acho que é porque... Por ser Deixa eu 3D, falar. né? É o quê? Por ser 3D, né? Rapaz, É é muito 3D? 3D. É Então, muito, muito, muito interessante, porque assim, ó, eu tenho trabalhado hoje na clínica com odontologia praticamente 90% digital. Tá? sim. Se você perguntar assim, ó, no ano de 2019, quantos pacientes você tire prótese sobre implante? Tá? Não, Sim, prótese sobre implante não, pode incluir. Tire só protocolo, só protocolo. Prótese sobre sim, implantes unitárias ou parciais fixas, sim. né? Não sendo protocolo eu ainda trabalho muito pelo método analógico, pelo método convencional, mas todas as outras minhas próteses, hoje eu faço em torno de 97% digital. Eu não uso mais, eu não sei nem se eu tenho no consultório mais silicona, tá? E é uma realidade difícil de a gente ouvir, porque quando a gente Muito ouve uma boa. pessoa falando isso, a gente acha que está distante demais dessa pessoa, Hum. ou que está distante demais dessa tecnologia, mas não. Quando eu estiver mais presente com vocês aí, vocês vão ver que eu sou um incentivador muito grande. Pode conversar com o Glauber, pode conversar com o Amâncio, pode conversar com os outros professores. Eu sou um incentivador muito grande de você investir na sua profissão, mas investir com responsabilidade. Se vocês hoje chegarem para mim e falar assim, ó, hoje eu tenho condições de pagar, sei lá, 2.000, 3.000 reais por mês de parcela para eu comprar um scanner, vale a pena. Mas E a impressora? não precisa. Não Aí a gente precisa. vai poder conversar mais sobre isso. O que você precisa é de um scanner, Certo, tranquilo. Os tá? laboratórios hoje todos estão trabalhando com tecnologia digital. É, Você escaneia e manda para o laboratório fazer. scanner manda. Eu tenho o sistema completo, tá, Danilo? Tá. Eu escaneio, eu imprimo 3D os modelos, eu freso minhas cerâmicas, eu maqueio meus casos, CAD/CAM? tá? Então, hoje eu faço 100% do meu fluxo dentro da clínica Sim. e faço 100% digital, mas eu sou um cara que eu gosto, tenho coragem de investir, porque tem que ter coragem, Eu mas tenho assim, se eu interesse. for falar para... E eu tenho outra coisa, eu sou professor, tá? Então eu gosto de estar na frente, descobrindo para poder ensinar, é uma coisa minha. Se você chegar para mim, Eduardo, eu quero ganhar dinheiro no consultório, eu sou clínico, eu não vou dar aula, eu não quero segundos ganhos com equipamento, porque eu tenho segundos ganhos com equipamento, tá? Eu tenho, claro, a partir do momento que eu domino a técnica de fresagem, a partir do momento que eu domino a técnica de impressão 3D, que eu domino a técnica de maquiagem, eu posso passar da aula sobre isso. As pessoas podem querer aprender alguma coisa comigo e vir para um curso meu. Tá? Mas ela tem que começar a estudar alguma coisa de odontologia digital, que eu acredito que vão existir coisas interessantes, mas ainda não é uma especialidade muito abençoada ainda por ela, não. Mas vamos aqui parar para pensar. Se você faz prótese fixa no seu consultório, se você usa silicona de adição, não estou falando condensação, e se você faz 50 elementos mês, é capaz de a parcela do scanner ser o que você gasta em material de moldagem.
tá? Então, assim, você tem que ter uma rotatividade. Fora isso, você vai investir no scanner sabendo que você comprou um carro. Mas, assim, a analogia que eu estou explicando, um carro lhe dá muita coisa. Você tem um carro de 50 mil hoje. Você pode ter certeza, se você começar a ganhar dinheiro, você vai comprar um de 100. Mais dinheiro. Vai, é uma tendência natural. E por que Mas você eu prefiro investir na odontologia, viu? Sim, mas depois que você cansar de investir na odontologia, Aí é. entendeu? Você vai comprar um carro de 100. E por que você precisa de um carro de 100? Porque ele é mais confortável, porque ele é melhor, né? Isso aí. Eu falo para todo mundo, ó, eu fiz uma live ontem sobre cerâmicas e acabei falando um pouco de odontologia digital e o scanner vai lhe dar muita coisa. Ele vai lhe dar conforto, ele Marketing. vai lhe dar uma relação comercial melhor. Seu paciente vai sair lá falando, pô, o cara lá faz um tratamento diferente, vai lhe dar isso, tá? Vai lhe dar agilidade. Você não tem que moldar, você não tem que vazar, nada. Escaneou, manda por e-mail. Então, assim, hoje Praticidade, né? eu não sei fazer uma odontologia analógica mais hoje como ritmo de trabalho em consultório. Como ritmo de trabalho. Se vocês um dia vierem em Salvador, me liguem, vou levar vocês lá na clínica, para vocês entenderem como funciona a minha clínica. Tá? Então, assim, eu não sei voltar mais atrás. Eu não sei viver hoje sem isso aqui, que você falou, Danilo. E eu vou lhe dizer, ó, eu preparo um dente, eu escaneio um dente, eu desenho meu dente, eu freso, eu tenho uma funcionária que já faz a fresagem e tal, mas eu sei fazer, mas eu porque não faço essa parte mecânica mais hoje, mas eu sou capaz de construir meu dente inteiro, sou capaz de botar esse dente na boca do meu paciente e não ter um ajuste. Tá? Não precisar tocar uma broca. E aí você vai falar, pô, tem casos que eu faço lá e eu tenho que ajustar. Sim. Porque tem outras coisas, quando você entra no mundo digital, que, por exemplo, se um dente ficou muito fino em alguma região, eu engrosso ela um pouquinho, o contato aqui passa a ser vermelho aqui na tela, ele passa a ser vermelho. Contato vermelho, eu vou precisar de ajuste em boca. Tá? Só que aí eu anoto no prontuário do paciente que eu vou ter que fazer um ajuste na ponta de cúspide palatina, mesial, superior, palatina mesial do primeiro molar superior. Por quê? Porque se ela ficar menos de 0,3 milímetros, ou se for numa curva, na hora que vai fresar, ela quebra. Entendeu? Então a gente aprende algumas manhas até para fresar o dente. E às vezes eu deixo mais grossa para desgastar na mão depois. Mas assim, eu sou fanático por odontologia digital. Eu acho que isso aqui é muito preciso, tá? E quando vocês começarem a viver ela, você vai ver que existe precisão no mundo digital. Vamos lá. Plano oclusal, né? Seria uma linha imaginária traçada do oclusal do último dente inferior até a borda incinal. Então a gente olha o plano oclusal. Eu, por exemplo, estou usando aparelho. Eu tenho um plano oclusal de um lado um pouco mais baixo que o outro. Eu vou ajustar o meu plano. Vocês são ortodontistas, né? Trabalham com isso todos os dias, dois aí. Então, assim, na nossa prótese, ela também tem que ter um plano oclusal adequado, tá? Canal de cerâmica. Legal. Dói pra cacete. Quem que é o ortodontista? Kleber Meirelles, conhece? Conheço demais. Conheço, é bom. Kleber é meu sócio lá na clínica. Cara, é bom. E aí, Kleber botou esse negócio semana passada. Tá me ferrando todo aqui. Então, ó, essa curva que a gente observa aqui, ó, onde a gente tem a vestibular, se você um pouquinho mais alta do que a palatina, ela favorece o quê? Quando a gente vai ter desobstrução, lateralidade, favorece que não haja interferência, tá? A altura do plano oclusal, toda vez que você tiver dentes instruídos, com ortodontia você vai intruir. Muitas vezes a gente não vai fazer uma ortodontia, porque a extrusão é pequena, então você vai fazer um desgaste mesmo, que o paciente não vai querer, às vezes, botar uma ortodontia, porque ele falta botar um dente aqui, falta 1 milímetro, ele prefere, às vezes, cortar
ou esse dente já tem uma coroa, você troca a coroa. Em muitos casos, quando você conseguir, né, você coloca um aparelho para intruir esse dente daí. 2 Mas a mini gente sabe que implantezinho aí, uma intrui. inclusão posterior nunca é muito fácil, né? Nada, isso aí é tranquilo. Quantos Hoje. parafusinhos, né? É 2 mini implantes, um pro vestibular e um pro palatino, isso aí intrui em 3 meses. Então, É, pronto. antigamente que era difícil, né? Antigamente você não tinha No tempo perspectiva que de você fazer isso, integra tinha que aqui. cortar. Ok? É o É. tempo. A gente vai ter ó, essa situação aqui, ó, pessoal. Não cabe, a gente não consegue reabilitar. Muitas vezes a gente até indica a extração desses dentes, se tiver comprometimento de furca, se não der para fazer ortodontia, tá? Mas assim, não dá para se trabalhar com plano oclusal nessa condição, ok? Olha para cá. Uh. Tá vendo? Você já tem furca. Às vezes é um dente que não vale muito a pena a gente investir nesse dente. Aí já extrai os dois aí, né? Aí extrai os dois e provavelmente aqui ela só tem um premolar só. Provavelmente você coloca um premolar e um molar, 2 implantes, tá? Você não precisa reabilitar o segundo molar, Uhum. tá certo? Alterações do plano oclusal. Aqui, ó, Rodrigão com ortodontia. Aí. Bico, Bico é o quê? fácil. Fácil, né? Então você consegue, né, ter um resultado e manter o plano oclusal aqui para ter espaço para você estar reabilitando. Alguns planos que a gente sempre leva em consideração é o plano de Camper, né, que proteticamente na ortodontia veja se é o mesmo conceito, sai do meato acústico até a asa do nariz, a gente tem esse plano de Camper aqui. Mesmo. Ele serve, a gente usa ele muito de referência para fazer prótese total, consequentemente para fazer prótese protocolo. Tá? A gente vai ver isso e vocês vão ter aula de prótese total também no curso. Plano de Frankfurt a gente também usa para alinhar isso em pacientes de reabilitação oral, né? A gente faz plano de cera ali para alinhar esse plano dos incisivos oclusal frontal, tá? É extremamente importante também. A gente usa como referência a linha bipupilar. A dimensão vertical, como eu citei com vocês, ela é uma distância da maxila para a mandíbula, onde a gente tem uma distância que deve ter um conforto muscular, tá? Que deve ter uma referência estética adequada e que tem espaço para os meus dentes, que seria a dimensão vertical de oclusão. Então, se a gente parar para pensar, ó, a dimensão vertical de repouso é aquela onde eu tenho lábios selados e dentes afastados, onde eu tenho um tônus muscular em equilíbrio, ok? Quando eu pensar em dimensão vertical de oclusão, eu já tenho meus contatos dentários, ou seja, ela é menor do que a DVR, que é repouso. Porque eu ocluí, eu aproximei meus maxilares. Tá bom? Então, a gente vai ter aqui. A gente vai ter o quê? Um espaço funcional livre, que seria a diferença entre a dimensão vertical de repouso com a dimensão vertical de oclusão. Se esse dente tocar aqui, eu tenho 2 milímetros aqui, em média, tá? Que a gente considera como padrão de 2 a 4, 2 a 3, na sua maioria das vezes, clinicamente falando, que seria o espaço funcional livre, que é o espaço que um dente meu não toca no outro e que eu tenho todo esse espaço de fonética. Eu estou falando, meus dentes se aproximam muito e se afastam sem eu ter que ficar batendo o dente. Se você fizer uma prótese, o paciente, toda vez que ele falar, estiver conversando, estiver batendo dente com dente, significa que essa prótese invadiu esses espaços e você tem que diminuir um pouquinho o tamanho dos dentes. Ok? Então, resumindo, você teria uma dimensão vertical de repouso, onde os dentes estão afastados. Você teria a dimensão vertical de oclusão, onde você tem os dentes tocando. E essa distância que você estava aqui, fechou, encostou os dentes e veio para aqui, é chamado espaço funcional livre, que na literatura é considerado normal de 2 a 4 milímetros e que a gente considera clinicamente, eu trabalho com 2, 3 milímetros toda vez que eu vou fazer minhas próteses, tá bom? Então, assim,
eu botei para a gente finalizar mais ou menos o trecho da aula nesse slide aqui, porque depois a gente vai falar de oclusão fisiológica, patológica,